Oi, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Espero que tudo isso passe logo e que a gente possa retornar à nossa vida, né, normal, a vida que a gente tinha antes. Então vamos lá, pessoal. Na aula de arte dessa semana, nós vamos falar sobre paisagem. Esse conteúdo está no livro de vocês, tá? Da página 28 à página 32. Vocês podem acompanhar por ali. Então vamos lá. Paisagem. A pintura de uma paisagem como registro de um lugar. Vamos dar início. Para começarmos a aula, vocês vão responder essa perguntinha aqui. Descreva a última paisagem que você tenha observado ou fotografado. Qual foi a última paisagem que você observou ou fotografou? O que é uma paisagem para você? Uma paisagem é um desenho cheio de árvores, com algumas casas, um desenho com animais, o céu, um jardim, né? Então vocês vão me relatar qual foi a última paisagem que vocês observaram. Relatem no caderno de arte. No campo da arte, a paisagem, ela é o tema que foi mais utilizado pelos artistas durante toda a história, tá? A paisagem foi muito utilizada. Na arte europeia, até o século XVII, a paisagem servia de cenários para retratos, cenas religiosas ou históricas. Mais tarde, ganhou um protagonismo maior. Na arte moderna, destacou-se também a pintura da paisagem urbana. O que é uma paisagem urbana, pessoal? A paisagem de uma cidade, o desenho de uma cidade. Atualmente, as diversas maneiras de representar uma paisagem, além da pintura, incluem o vídeo, a fotografia, o desenho, a gravura, entre outros. Essa paisagem aqui é uma paisagem de Frans Post, é a vista da Sé de Olinda. Frans Post, um artista holandês, ele fez essa paisagem muito bonita, né? Aqui vamos lá, observe a imagem. Aqui outra perguntinha, tá? Observando a imagem, vocês peguem, olhem no livro de vocês que fica mais fácil. O que você vê nessa cena? Descreva as cores que você identifica, incluindo seus tons. Quais cores o artista mais utiliza? Identifique os detalhes presentes no quadro, incluindo pessoas, animais, vegetação. A pintura se parece com uma cena real? Por quê? Então, analise muito bem essa pintura que está na página 28 do livro de vocês e respondam essa pergunta. Continuando a falar de paisagens, nós vamos falar sobre as linhas, né? Para construir uma paisagem, os artistas, eles se utilizam de linhas também. Eles se baseiam, né, em linhas para desenhar, para fazer seus desenhos. Ao observar uma pintura, tente perceber linhas horizontais, linhas verticais e diagonais imaginárias no quadro, pois isso ajuda a compreender como ele está organizado. Faya Ostroyer, uma importante pesquisadora sobre composição na arte, apontou que a horizontal é percebida antes de mais nada como posição deitada, dando ideia de sono, repouso, morte, calma. As linhas verticais também indicam algo estável, mas que está em pé, enquanto as diagonais e curvas sugerem movimento. Então, quais são as linhas que nós temos? Horizontal, vertical, curvas, diagonais, né? Então, todo esse tipo de linha, o artista se utiliza dessas linhas para fazer sua composição. Aqui, outra perguntinha. Aponte as linhas imaginárias na pintura de Frans Post. Há elementos no quadro que comprovem ou invalidem as afirmações sobre as linhas? Quais? Tentem imaginar as linhas no quadro, na pintura aqui da página 28. Será que elas realmente existem? Quais são?
Essa e muitas outras pinturas fazem parte de uma série de registros feitos por uma expedição de artistas e cientistas estrangeiros que vieram ao Brasil em 1637, convidados pelo conde Maurício de Nassau, com o objetivo de documentar a vida do Brasil holandês. Como não existia fotografia nessa época, a pintura, o desenho, a gravura, a literatura eram os recursos utilizados para se documentar do que era visto e vivido aqui. Na expedição que veio ao Brasil, Franz Post tinha a missão de registrar o mais fielmente o que ele via. Então, ele tinha que registrar o mais fielmente o que via. Ele regressou para a Holanda em 1644. Suas pinturas eram feitas com base em desenhos, esboços e a memória que ele guardava de seus dias no Brasil. Então, esses registros das pinturas brasileiras feitas pelos europeus, na sua maioria, foram feitos na Europa. Os europeus vinham aqui para o Brasil, eles faziam esboços, faziam desenhos e muitas vezes guardavam na memória tudo que eles viam. E quando eles voltavam para a Europa, era lá que eles pintavam as suas obras. Então, será que essas obras elas eram fiel à realidade? Provavelmente não, né, pessoal? Porque se elas eram pintadas lá, provavelmente alguma coisa eles deixavam passar. Nem sempre elas eram totalmente fiéis à realidade. Aqui nós temos mais algumas obras de Franz Post, tá? Com escravos, ó, uma paisagem aqui, alguns escravos. Aqui também uma outra paisagem com casas, animais, né, pessoas. Aqui uma paisagem já onde só tem animais, ó, um rio muito grande. Agora nós vamos falar de outro tipo de paisagem, a paisagem oriental. O que a paisagem oriental tem de diferente, né? Os japoneses, eles cultuam muito a natureza, né? Eles têm, parece, uma espiritualidade com a natureza. Eles tratam a natureza de uma forma muito calma, muito respeitosa, né? Na cultura oriental tradicional, o entendimento da natureza e a interação com ela acontecem de um modo distinto ao da cultura ocidental, o que reflete na maneira como as paisagens são percebidas e representadas. As paisagens elas são percebidas e representadas de uma forma diferente. Os pintores buscam se integrar ao espírito da natureza para então representá-la, ou seja, a relação humana com a natureza se dá por meio da espiritualidade. Eles desenvolvem a habilidade de retratar suas paisagens com os elementos que consideram importantes, como rochas e pinheiros, e os dispõem na pintura seguindo as normas estabelecidas por sua cultura visual. A maneira de ver e a maneira de representar o que se vê, portanto, obedece às convenções culturais tradicionais. Aqui nós temos uma imagem japonesa, uma árvore, uma pintura japonesa, olha que linda. Outra, ó, um jardim japonês, uma forma muito linda, parece algo espiritual, algo muito bonito. Aqui outra, olha, as montanhas, a neblina entre as montanhas. Aqui uma outra também, árvores, montanhas, ó. Parece algo místico, né? Algo espiritual. Agora nós vamos ver outro tipo de paisagem. Linhas que desenham as paisagens. Essa paisagem aqui, ela é de Tarsila do Amaral. A Tarsila fez essa paisagem em 1929, ó. Essa paisagem é simplesmente feita com linhas, tá? Tem provavelmente aqui um animal, aqui são plantas, ó, uma casa lá no fundo, mais plantas. Dá pra gente entender o que tem na paisagem, porém é uma paisagem totalmente feita com linhas. Aqui tem outra perguntinha, ó. Vamos ver o que está sugerindo aqui. Observe a imagem.
a imagem da paisagem anterior. Essa paisagem está na página 31 do livro, tá? O que você vê representado nela? Eu circulei algumas coisas, vocês vão responder. Como é a vegetação, o céu, a arquitetura, como eles se organizam no desenho? De que forma? Vocês vão analisar a paisagem e vão relatar no caderno de vocês o que vocês estão vendo. O desenho acima, da artista Tarsila do Amaral, nos ajuda a entender como é possível representar uma paisagem com poucas linhas, de um modo mais condensado do que em uma pintura elaborada ou em uma fotografia. Então, é possível fazer um desenho, representar uma paisagem com poucas linhas? Sim, Tarsila do Amaral fez isso, né? Não precisa ser um desenho todo elaborado, todo cheio de detalhes. Tarsila é uma pintora ligada ao modernismo brasileiro. Entre suas obras, a pintura de paisagens tem grande destaque. As formas que ela usa no desenho são, em geral, linhas curvas que evocam formas da natureza. Acredito que todos vocês já tenham ouvido falar de Tarsila do Amaral. Tarsila do Amaral, ela foi uma artista muito importante do modernismo brasileiro e ela nasceu no interior de São Paulo, numa fazenda de Capivari, tá? Uma das artistas mais importantes brasileiras. Aqui nós temos uma obra de Tarsila do Amaral. Ó. Eu coloquei aqui para vocês algumas obras. Existem muitas, mas acredito que vocês já viram as que eu coloquei aqui. Natureza, ó, muito simples. Essa tem pintura também, não é só com linhas como a outra. Ela é pintada, mas também é uma paisagem muito simples. Essa daqui, outra paisagem. E essa daqui, outra paisagem de Tarsila do Amaral. Bom, pessoal, as atividades vocês já vão fazer no decorrer do vídeo, né? E acredito que vocês tenham visto a diferença entre essas paisagens que foram mostradas nessa aula, tá? Para finalizar o vídeo, eu gostaria que vocês fizessem no caderno de arte de vocês o desenho de uma paisagem, a paisagem que vocês quiserem, tá? Pode ser uma paisagem tipo a de Tarsila do Amaral, pode ser uma paisagem da natureza, algo que você vê quando você olha pela janela do seu quarto, da sua sala. Vocês que vão escolher a paisagem que vocês vão desenhar, tá? Façam no caderno de arte e depois me mandem a foto. Beijo, bom trabalho, beijo e até mais.